Segunda Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 3. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem herói valoroso, porém leproso. Saíram das tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Coisa interessante, né? O homem era um herói nacional, rico, poderoso, famoso, respeitado, o segundo no poder da Síria. O rei gostava muito dele, mas ele era leproso. Aí uma menina é levada cativa de Israel. Ela é uma prisioneira de guerra, entre aspas, uma escrava. É levada até a casa dele para trabalhar na casa dele. Essa menina, ela teria todo o motivo do mundo para ser revoltada, andar resmungando, maldizendo, blasfemando. Por quê? Porque ela adorava o Deus Criador do céu e da terra, mas ela era uma escrava. Ela foi levada cativa. Ela podia estar lá resmungando, dizendo: Deus, é isso tudo que a gente vê na internet aí, gente ruim, se maldizendo, murmurando, até mesmo dentro das igrejas, gente que sai, reclama do pastor, reclama dos obreiros, reclama dos diáconos, presbíteros, reclama do povo, reclama do crente. Aliás, a gente só vê gente reclamando. É muito difícil você ver alguém contente, alegre, falando bem. Essa menina, sim, tinha todo o motivo do mundo para estar lá resmungando, achando ruim, blasfemando. Mas não. Ela viu que o patrão é doente, era um leproso. A lepra hoje tem cura. Se você vai num posto de saúde com os antibióticos de hoje, o tratamento aí de perto de 1 ano, os antibióticos, os sulfas da vida, é curado. Mas na época era uma doença terrível. E ainda é pior, né? Porque a lepra dificilmente mata. Ela facilita o aparecimento de infecções oportunistas. É quase semelhante à AIDS, que matam a pessoa aos poucos. Então outras infecções aparecem, essa pessoa vai morrendo aos poucos. Se não morre também, vai comendo as cartilagens, vai desfigurando a pessoa fica horrível. E o homem era leproso. Quando a menina viu aquilo, ela disse: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Falando em linguagem de hoje, né? Patroa, se o patrão estivesse na Samaria, chegasse na frente do profeta, o profeta ia pedir ao Senhor e o Senhor curava ele. Era tudo o que aquela família, o que aquelas pessoas precisavam ouvir. Ninguém quer ouvir blasfêmia, resmungo, reclamação. Quando você está na pior, você quer ouvir uma notícia boa. Provavelmente aquele homem que era bem de vida, porque ele era poderoso dentro da Síria, tinha tentado de tudo, procurado tudo. Quando a gente está doente, a gente procura, a gente se vira, dá os seus pulos. Ele deveria ter feito tudo, procurado em todos os lugares, como muita gente está procurando por aí. Se for olhar a fila do hospital, é a maior que tem. Ele provavelmente estava vivendo esse drama. Aí de repente vem a menina e fala: olha, se o patrão
estivesse na minha terra, na frente do profeta, o profeta ia pedir a Deus e ele seria curado. Era a tábua da salvação. É como um náufrago que você joga lá um tronco falando, segura aí para você não morrer. Era tudo que ele queria ouvir. A patroa chama ele, o Naamã, a menina que veio de Israel aí, ela disse, falou assim e contou a história. Ele imediatamente foi falar com o rei. O rei, aconteceu uma situação lá. Agora vamos cortar um pouquinho aqui e vamos voltar um pouquinho atrás. A coragem dessa menina. Sabe, semear o evangelho, pregar o evangelho, não é para fraco não, é para quem tem coragem, é para quem tem fé. A coragem dessa menina. Ela diz assim, se o meu patrão for lá na frente do profeta, o profeta vai orar e ele vai sair curado. E se ele fosse até Israel e não fosse curado? Ia sobrar para ela. O que aconteceria com ela, nem sei. Mas o homem voltaria envergonhado. Então vamos falar também da coragem de chegar para alguém e falar, se for lá na minha igreja, nós vamos falar com o pastor, a igreja vai orar por você, você vai ser curado. É preciso coragem. Pregar o evangelho, semear o evangelho, prometer uma coisa que só Deus pode fazer. É preciso coragem. Então é ousadia. Até mesmo eu estar aqui dizendo que Deus cura, faz, batiza, também é ousadia. E você também precisa ser ousado. Ousado no falar, ousado no pedir. Esse Deus salva, esse Deus cura, esse Deus batiza, esse Deus liberta. Mas é pela fé. Assim como essa menina falou por Naamã, você também pode falar para alguém. Se você for lá na minha igreja, você vai ser curado. E você que está ouvindo aqui hoje, você que está ouvindo, que as palavras dessa menina repercutam na sua vida. Eu também estou doente, estou com problema. Que a palavra dela repercuta na sua vida. Porque se você for numa igreja pentecostal e tiver um pastor lá que creia, você sai curado. Que Deus abençoe. 2 Reis 5, do 4 em diante. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas roupas e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que esse envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. O Naamã, todo esperançoso, vai lá e fala com o rei, ô rei, a menina de Israel falou assim, eu tô querendo ir lá. Vai sim, então vai. Vamos mandar uma carta pro rei de Israel aqui. Nós já vamos preparar aqui um presentinho. Foi lá, pegou um monte de ouro, um monte de prata, de vestidos reais caros. Uma fortuna. Porque a intenção era abençoar, pagar pela cura. E uma fortuna. Se o Naamã chegasse agora em certas igrejas aí, ele saía limpo. Não é capaz de nem receber a cura e ainda sair limpo. Mas ele manda uma carta. E na carta acontece um mal-entendido. Falou, tô mandando o Naamã aí para vocês curarem ele da lepra. Aí o rei de Israel falou, que negócio é esse? Que negócio é esse? O homem está querendo guerra. Mandar. Sou eu Deus para
dar vida para fazer curar uma doença, curar uma lepra. Sou eu Deus? Não, ele está buscando ocasião contra mim, ele quer guerra. Perceba que, ao mesmo tempo que veio a boa nova, ao mesmo tempo que foi encaminhado a bênção, um erro humano, uma carta mal escrita, mal redigida, já estava na iminência de gerar uma guerra. Perceba que um erro humano, as trevas se aproveitam. Estava na iminência de ter um problema. Daí o profeta ficou sabendo que o rei rasgou os seus vestidos. Acontece que quando alguém estava na iminência de ter um grande problema, ele queria se humilhar perante Deus para pedir a bênção de Deus. Então ele rasgava a roupa, se cobria de pó, de cinza. Era uma forma dos reis de Israel se humilhar na antiguidade. Hoje não precisa nada disso. Hoje basta você se arrepender perante Deus, ou mesmo colocar o joelho no chão. Não precisa nada disso. Ficou fácil. Jesus fez a coisa ficar fácil. Mas o rei vai lá e se humilha e rasga os seus vestidos e diz, não, esse homem está procurando ocasião contra mim, e o profeta ficou sabendo. Aí o profeta manda também um recado lá para corrigir a situação. Para corrigir. Ô rei, manda um homem vir aqui. Ele vai saber que tem profeta em Israel. Ei, manda vir aqui. Uma coisa que o rei não tinha pensado, né? O problema de Deus não era com ele. Ele era a questão administrativa do reino. O sacerdote levava o homem até Deus. O profeta trazia Deus até o homem, com a sua palavra, com seus milagres. E ali tinha um profeta de verdade, Eliseu e o seu ajudante Geazi, que fazia milagres, sinais. Era um profeta de renome internacional, não era um cara qualquer. Era um cara grande. Ô rei, manda um homem aqui, a gente resolve. Olha a confiança. Quem está próximo de Deus tem essa confiança, né? Manda um homem aqui. Daí conseguiu resolver um problema que poderia gerar uma guerra. Um mal entendido, uma carta mal escrita. Olha quanta coisa pode acontecer. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que dá livramento. Às vezes você está andando na rua, alguém vem te assaltar, mas Deus arranja uma solução e você nem fica sabendo. Nem fica sabendo. Quantos livramentos, quantas soluções que Deus dá. Quantas vezes eu precisava do emprego e no auge da necessidade Deus abria as portas. Quantas vezes eu precisava de um dinheiro e não tinha para onde correr. E no auge da necessidade, Deus abria as portas. Que Deus maravilhoso que corrige os problemas. Basta você acreditar. Creia. Creia. Isso ele falou para a irmã do Lázaro, né? Creia e verás a glória de Deus. Está escrito. É só acreditar. Deus resolve. Às vezes você se vê diante de uma situação que é como se fosse um turbilhão, um furacão de problema que vem para cima de você. Parece que o céu caiu na sua cabeça. Mas tenha paz, tenha tranquilidade. Fala com Deus. Jesus, me socorre, me ajuda. E assim como nesse caso, que estava na iminência de ter um conflito, Deus resolveu. Deus resolve. É só acreditar. É fé. É fé. Não é ver para crer. É crer para ver. Então creia. Creia. E verás a glória de Deus.
Creia, só creia. 2 Reis 5, do 9 em diante. Veio, pois, Naamã com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar num deles e ficar purificado? E voltou-se e foi cheio de indignação. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? Nem sempre. A gente cria perspectivas. Não, vai ser assim. O que ele imaginou? Vou chegar lá, eu sou um cara grande, estou com uma fortuna aqui, vou ser bem recebido. E ele vai vir fazer umas orações e colocar a mão assim no leproso. E eu vou sair curado. Ele tinha uma perspectiva. Ele criou uma ideia dele mesmo. Mas às vezes Deus faz de forma diferente, sabe? Deus põe para fora dele aquele orgulho, aquela soberba. Quando o profeta manda o servo dele, o Jazi, não, vai lá e manda ele tomar banho 7 vezes no Jordão que ele vai ser curado. O homem espumou que nem siri na lata. Ele ficou muito bravo. Por quê? Porque a expectativa dele caiu por terra. Não era nada daquilo. O profeta nem veio receber ele, mandou um mensageiro. Ficou indignado. Aí se vê que ele era carregado de soberba, de orgulho. Ficou com orgulho ferido. Sabe? Deus já teve um cara soberbo lá no céu que criou uma revolta. O diabo. Deus não aceita. A Bíblia é clara. O soberbo ele humilha. E o humilde ele exalta. A Bíblia é clara. Ele está por aqui com o soberbo. Por quê? Porque já criou problema. E ele não vai levar um soberbo para o céu de jeito nenhum. Por quê? Porque vai arranjar problema. Já teve lá e já arranjou. Aí quando Deus manda a prova da soberba, o Naamã ficou muito louco. A Bíblia diz que ele saiu indignado. Mas então, lá na Síria, não tem um rio mais limpo, o rio Arbana, o rio Farpar. Então mandasse tomar banho naquele rio limpo, pelo menos. Vai mandar nesse rio sujo aqui. Acontece que o Jordão, quando chovia na cabeceira, a água vinha trazendo lama. E devia estar num desses dias meio brabo. Quando ele olhou aquela sujeirada, ele falou: não, aqui eu não vou tomar banho não. Que isso? O cara já me trata mal, ainda manda eu tomar banho nesse rio sujo? Não vou. Juntou todo o séquito real, o prêmio, o ouro que ele achava que ia dar para alguém. Sumiu. Perna para que te quero. Botou tudo para... Saiu fora. Mas daí, meu irmão, meu querido, os servos dele vai deixando a coisa esfriar e alguém fala com ele: meu senhor, se o homem mandasse o senhor fazer uma coisa muito difícil para ser curado da lepra, o senhor não faria? Eu faria. Então, para se ver livre da lepra, o senhor não faria? Faria. Então, o que custa o senhor tomar banho 7 vezes no Jordão? Dá 7 mergulhos. 7 mergulhos no Jordão, o senhor vai ser curado.
Daí o cara aí começou a raciocinar, não, mas peraí, é verdade. Eu já procurei de tudo, eu consegui. Agora, se 7 mergulhos no Jordão restaura a minha saúde, por que eu não posso fazer isso? O que impede? Só a soberba? Daí ele então decide dar os 7 mergulhos no Jordão. Quanta gente que, se estivesse no lugar dele, ia sair indignado pela soberba. Não é que ele tenha sido maltratado, ele não foi maltratado, ele só foi. O profeta foi indiferente com ele, mandou lá, toma banho. Se o seu problema é doença, toma banho 7 vezes no Jordão, está curado. Mas ele não esperava aquilo. E quando a gente não espera, acha que a gente tem que ficar lá bajulando ele. Entendeu? Fazendo declaração e passando a mão, não precisa, irmão. De longe, assim, ó, tá curado em nome de Jesus, não precisa nem tocar. Mas a pessoa cria uma perspectiva e acha que você tem que fazer aquilo. Se você não faz, acha ruim, fica bravo, nervoso. Às vezes até xinga você, blasfema. Mas ele foi lá, tomou 7 mergulhos no Jordão. A Bíblia diz que a pele dele ficou limpinha, todo curado. Às vezes não vale a pena você crer e ser humilde. Humilde. Para que brigar com todo mundo? Para que criar encrenca? Para que sair blasfemando, resmungando, achando ruim? Para que? Fulano foi indiferente comigo, e daí? E daí? Seja humilde, dá 7 mergulhos no Jordão. Que Deus vai curar você, vai te abençoar, vai resolver o seu problema. Então, seja humilde, dá uns 7 mergulhos e receba a sua cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é ver para crer, é crer para ver e verá a bênção de Deus chegando na sua vida. 2 Reis 5. Versículo 15 em diante. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, eu também tenho que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Ele disse: Vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. O homem ficou curado, ficou limpo, ficou são. O problema da vida dele foi resolvido. Porque ele se humilhou, porque ele deu os 7 mergulhos no Jordão. Aí ele voltou. Aí estava contente, né? Já a indignação, aí. Ninguém nem lembra da raiva quando você está bem. Voltou, deixa eu dar uma benção, né? Deixa o teu servo abençoar o Senhor. Um monte de ouro, de prata, de roupas ricas. Uma fortuna. Mas acontece que não foi o profeta que curou. Quem curou foi Deus. O profeta não pode receber o dinheiro que é para Deus.
A não ser que Deus queira que ele faça isso. Não é o homem que cura, é Deus. Agora, em primeiro lugar, deixa eu chamar a atenção para você. Se o Naamã estivesse aqui e tivesse recebido a bênção em certas igrejas aí, limpavam ele. Limpavam. Porque, olha, vendem o evangelho, vendem. Agora, uma outra questão. Por que Deus não mandou o Naamã, mandou o profeta falar para o Naamã para entregar o ouro, a prata e tudo, a riqueza, a fortuna numa igreja? Vai lá dar para o sacerdote? Deus não mandou. Mas se você for parar para pensar, Deus pode fazer isso a hora que ele quiser. Ele pode chegar na minha igreja, na tua igreja, na igreja dos outros, mandar um cara rico lá e dar tudo. Dá tudo. Mas ele não faz. Sabe por que ele não faz? Porque ele age no coletivo. Ele quer a comunhão, que a igreja se una. Nem que seja para dar a moedinha da viúva. Mas se envolve no coletivo. Trabalha junto, cresce junto, melhora junto, um ajuda o outro. Igreja, o próprio nome igreja, é coletivo de pessoas. Eu duvido, a não ser que você creia muito, que você peça muito, que a igreja peça, que Deus mande um ricaço intervir lá e abençoar. Ele manda sim, alguns pouquinho. Mas é comunhão, é união, é participação. Às vezes até você está lá ganhando um tempo, está todo mundo lá labutando, alguém passa um estranho, olha tudo aquilo e fala, não, esse povo é animado. Ele vai lá e dá. Ele não compra o templo inteiro, não dá pronto. Mas ele ajuda. Igreja é coletivo, por isso que Deus não mandou o Naamã entregar lá para o sacerdote. Não vai fazer isso. É união, é participação. Ai, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está escrito. É união, é coletivo. Daí ele recusou a fortuna. Aí o Naamã fala para ele, escuta, posso pegar aqui uma terra, 2 cargas de mula, 2 mulas cheias, porque eu nunca mais vou adorar outro Deus. No mínimo, ele queria fazer um oratório com as terras de Israel. Eu imagino isso, né? Fazer um oratório. E ali ele adorar a Deus, porque ele conhecia. Ele falou, agora eu sei que não há Deus senão aqui. Então eu quero adorar esse Deus. E daí ele se desculpa também, olha, o meu rei, eu sou o segundo, meu rei é o primeiro. Se ele for adorar, ele vai se curvar perante o Deus dele, eu vou ter que me curvar também. Aí ele falou, não, vai em paz. Sabe por quê, irmão? Porque mesmo fazendo aquilo, ele já não ia mais adorar um ídolo. Ele ia adorar o Deus de Israel. Aí o que aconteceu ali? O homem ficou convertido. A menina, quando entregou aquela palavra lá na Síria, ela desencadeou uma série de acontecimentos que culminou na conversão daquele homem. Agora, ele acreditava no Deus de Israel pela fé. E pela fé, ele queria fazer o oratório dele, queria adorar o Deus de Israel. O que você percebe? O homem se converteu. O homem mudou. Não, esse Deus aqui me curou, esse Deus é poderoso. E isso Deus vem fazendo, olha, para centenas, para milhares de pessoas que procura ele salva, ele cura, ele batiza, ele liberta, ele faz sinais, prodígios, maravilhas, milagres, etc, etc. Ele fez, faz e vai continuar fazendo, porque ele é Deus. Basta crer, basta crer. Basta ser humilde, que nem ele foi para dar os 7 mergulhos no Jordão.
e saiu curado. 2 Reis 5, o 20, o 26 e o 27. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou esse sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. O Geazi resolveu faturar. Aí o 26. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro para te encontrar? Era a ocasião para receber prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. O Geazi resolveu faturar. Não, o homem estava cheio de riqueza aqui, quis dar para o profeta não quis aceitar. Ele ainda diz assim, ó: eis que o meu senhor poupou esse sírio, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que ele correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Resolveu ir atrás, pegar prata. Foi Deus que curou. Mas ele resolveu se aproveitar, como muita gente tem se aproveitado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Judas Iscariotes ficou aproximadamente uns 3 anos com Jesus. E a Bíblia diz que ele metia a mão. Ele roubava. E a impressão que se tem é que Jesus deixava ele roubar. Não é. É que Deus normalmente dá todas as chances. Fulano, não faça isso, para com isso, vai dar problemas, vai dar errado. Deus vai avisando, Deus vai falando. 3 anos se passaram, ele não se emendou, ainda vai lá e ainda vende Jesus por 30 moedas de prata. Quer dizer, a situação dele ia degringolando, ia piorando, até que chegou num ponto que ele, em vez de se arrepender, ele ficou lá oprimindo e se suicidou. Quer dizer, o cara que roubava Jesus, ele durou 3 anos, porque, irmão, meu querido, Deus não deu o filho dele à toa. Deus até vai ver, vai dar todas as chances. Mas se o cara resolver meter a mão no dinheiro, vai se dar mal. Eu já vi um monte de gente se dar mal. Eu entrei com 26 anos na igreja. Eu vou fazer 70. São 40 e poucos anos. Eu já vi muita gente se dar mal. Sabe por quê? Porque quer meter a mão no dinheiro. Nesse caso aqui, o Geazi saiu correndo atrás do Naamã e pegou a prata, pegou os vestidos. E com isso, olha o que o profeta fala aqui: era a ocasião para receberes a prata e tomares roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. O que ele pegou, só um pouquinho que ele pegou, pouquinho, já era suficiente para deixar ele rico. Ele ia ficar bem de vida. Aquele pouquinho que ele pegou resolveu o problema da vida dele. Só que daí vem a cobrança de Deus. O profeta diz: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a sua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Cresceu o olho, vai se dar mal. Ah, mas tá cheio de pastor ladrão, tá cheio de padre safado, tá cheio de religioso que não vale nada. Tá mesmo. Mas vai seguindo a vida dele para você ver como é que você vê. Ele vai se dar mal, vai se dar mal. Se não der mal aqui, vai dar mal no futuro. Se não se der mal no futuro, nem entra na glória, sai fora. Deus tira fora. Sabe o que o Apocalipse diz? Ele diz assim: Oxalá
foras frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ah, esse cara que está lá dentro da igreja, ele não ajuda e ele não fica na dele. Ele atrapalha. E a Bíblia dá a entender que Deus sente náuseas de ver aquilo. E como é que Deus vomita da boca dele? Põe porta fora. Olha para a porta da igreja como é grande. Dá para entrar, mas é fácil de sair também. Deus põe para fora. Por isso que muita gente sai, se desvia, fica fora. Daí fica lá fora resmungando, blasfemando. Mas é porque estava lá dentro, começou a aprontar, meteu a mão. Não faça isso nunca. Ande direito com Deus. Por quê? Porque Ele tem um pacote de bênçãos para te dar aqui nessa terra. E no fim, Ele tem a vida eterna. Não faça como Geazi. Não faça como Geazi. Não vai com segundas intenções, com interesses. Não precisa. O que a gente precisa nessa terra? Comer, vestir e morar. Ter uma família e viver feliz. Isso Deus dá, deu para mim. Eu era um jovem, vivia na gandaia, na súcia, na malta, no pagode, na noite, na balada. Fiz um acordo com Deus, Ele me tirou de lá, eu casei com a Eunice, minha esposa, uma bênção. Tive 3 filhas e tô aí, tô bem, tô feliz, tô aqui até falando com vocês. É tudo que eu preciso, é tudo que nós precisamos. Ter o suficiente para comer, investir, morar e ser feliz. Isso Deus dá. Só creia. Mas não vai meter a mão que nem o Geazi, porque vai dar problema. E para o Geazi deu. Ficou leproso para sempre. Não deixe isso acontecer com você. Amém?